Boa tarde, tudo bem? Aqui é o Henrique, certo? Deixa eu só me ajeitar aqui. Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje é dia da gente fazer uma matriz dinâmica, como é que vocês viram no título. E a matriz dinâmica, ela é um vetor dinâmico de vetores dinâmicos, né? Isso aí é super... Eu já tinha falado isso na matriz estática e aqui funciona da mesma maneira. Só que a diferença da matriz estática para a matriz dinâmica, além de você poder mudar o tamanho dos vetores, você poder mudar o tamanho da matriz, é que os vetores internos dela, eles têm tamanhos, eles podem ter tamanhos diferentes, né? Tamanhos diferentes. Então, na matriz estática, a gente tinha aquela notação de n por m, 2 por 3, 4 por 5, porque, vamos supor, né? Se a matriz tivesse 4 vetores, todos esses 4 teriam que ser do mesmo tamanho. Aqui não. Aqui, essa matriz dinâmica, os vetores podem ter tamanhos diferentes. Então, por exemplo, pode ser que o primeiro vetor tenha dois elementos, né? Por exemplo, 2 e 1. O segundo vetor tenha 0, 9, 8, 4 elementos. Pode ter uma linha que só tem um elemento. Então, essa matriz aqui, ó, ela não necessariamente é uma matriz retangular. Ela pode ser uma matriz que se assemelha àquele gráfico de barra, sabe? Que cada barra tem um tamanho. E isso é muito utilizado, né, para a gente poder representar algumas estruturas de dados mais complexas, como, por exemplo, os grafos, né? Os grafos são... Eu não vou falar de grafos agora, né? Mas os grafos, eles são... eu vou falar bem simples, né? Quando você tem vértices e arestas, né? E aí esses vértices se conectam um nos outros com arestas, né? E a gente pode fazer uma coisa que chama matriz de adjacência, mas eu não vou falar o que é isso agora, né? Mas bom, então vamos implementar uma matriz dinâmica com várias funcionalidades aqui. Uma dessas funcionalidades, né? Vamos primeiro fazer o que é uma matriz dinâmica. É um ponteiro para ponteiro. Por quê? Porque se um ponteiro é capaz de gerar um vetor, então um ponteiro para ponteiro é capaz de gerar um vetor de vetores. E eu já vou, em vez de a gente ir fazendo igual eu fiz no vídeo passado, que foi a gente fazendo aqui na função main, eu dessa vez vou criar uma função para tudo. Então, de cara, não vou fazer nada na main aqui primeiro. Vamos começar fazendo uma função chamada init, né? Para a gente saber quantos vetores a gente vai criar na nossa matriz inicialmente, né? Lembrando que a gente tem como a gente mudar isso. Eu vou passar a matriz, certo? Como parâmetro, né? Como um ponteiro para ponteiro para ponteiro, para eu conseguir alterar o ponteiro para ponteiro que está aqui dentro. Eu vou passar um int n0, né? Que é o quê? O número de vetores inicial, certo? Que pode ser 1, né? Por exemplo, né? E aqui no caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, primeiramente, né? Que o conteúdo de M, ou seja, a matriz, ela vai ser alocada. Então, int 2 asteriscos, né, que significa que eu estou alocando um ponteiro para ponteiro, malloc size, e aqui no caso, né, vai ser n0 vezes size of int. Esse int ele vai estar assim, ó. Por que ele vai estar assim? Porque eu estou alocando vetores para a matriz. Então, size of int asterisco. Depois eu vou fazer uma verificação se não M. Se ela não tiver sido alocada corretamente, eu vou sair do programa. Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou alocar cada um desses vetores internos. Então, por exemplo, eu vou fazer for int i igual a 0 e menor que n0 e mais, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer M, né, o conteúdo de M, que é a matriz, na posição I, ou seja, eu estou falando por exemplo, de um vetor específico dessa matriz, né, que é o que corresponde ao índice. Ele vai sofrer o quê? Ele vai ser alocado. Para a gente alocar, a gente usa o malloc. E aqui, o que é o único cuidado que eu vou ter? Eu vou ter o cuidado do seguinte, né? Eu não vou passar um ponteiro para ponteiro. Eu vou passar um ponteiro normal, porque é um vetor. E eu vou passar quantos elementos? Um só, porque o foco aqui vai ser a gente alterar realocando. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, beleza?
E aqui no caso eu vou fazer uma verificação se isso aqui foi alocado corretamente. Se não foi, a gente sai, né? Porque cada um dos vetores pode ter um problema na alocação. Então, beleza, a gente iniciou a matriz. E agora, o que a gente faz? O que a gente vai fazer agora? A gente vai escanear um dos vetores dela. Então, como é que vai chamar essa função? Scanvet, né? O scanvet ele vai fazer o seguinte. A gente vai receber essa matriz. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou receber qual é o índice do vetor que eu quero alterar e o número de elementos que eu quero que ele tenha. Então, e aqui no caso vai ser M0, porque eu vou colocar M, né? Porque esse M aqui, ele pode ser variado a hora inteira. Se eu quiser, a hora inteira não, é toda hora, né? A hora inteira. Que português é esse? Então, aqui no caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, esse I aqui, obviamente, ele tem que estar entre 0 e N0 menos 1. Se não tiver, como não é uma estrutura, né? A gente não falou de estruturas ainda, não tem como eu garantir que esse N0, não tem como eu saber qual é o N0, só o usuário sabe. Então, eu vou confiar que o usuário não vai pôr menos 1 aqui, que ele não vai pôr N0 ou maior. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer conteúdo de M na posição I, certo? Que é exatamente o vetor que eu estou fazendo. Ele vai sofrer o quê? Int asterisco realloc. Inclusive, eu nem cheguei a falar disso com vocês, né? No vídeo passado que eu deveria ter dito. Por que o realloc a gente tem que passar o vetor primeiro, né? Dessa forma aqui. Porque o realloc eu posso realocar para outro vetor diferente. No caso aqui a gente está realocando para o mesmo. Mas se eu quisesse criar um novo vetor aqui e realocar para ele, poderia. Então aqui eu vou fazer o que? Eu vou colocar M vezes size of int. E aí a gente acabou de realocar. O que eu vou fazer por conta disso? Eu vou vir aqui, eu vou ver se o realloc deu certo, né? Porque assim como o malloc pode dar errado, o realloc também pode dar errado. Então, beleza, eu escaneei um vetor e aí depois que eu faço isso, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer aqui, ó, um for int j, certo? J igual a 0. Ah, por que você está usando j? Porque eu já estou passando i. Então agora tem que ser j. J menor que m, j mais. Eu vou fazer o seguinte, ó, scanf %d. E agora é interessante. Quem que eu estou escaneando? Eu estou escaneando o endereço, certo? Eu estou passando para o scanf o endereço de um vetor de m, que é isso aqui, na posição j. Então, o j aqui. E aí, nesse caso, né, o scanf é normal mesmo, eu vou escanear os elementos um por um. Na hora, então, beleza. Na hora de eu printar, né, então aqui, ó, void print, eu vou printar, vou fazer a seguinte coisa, né, eu vou printar, eu poderia fazer o seguinte, né, printar vetores individualmente, que é o que eu vou fazer. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque como eu não sei quantos elementos tem cada vetor, porque não tem como, só o usuário sabe, né? Eu tenho que meio que lembrar disso. Eu não posso permitir que eu não posso permitir que a função faça de uma vez só, né? Porque senão eu teria que ficar inserindo toda vez, isso é chato. E numa matriz, geralmente, você não tem que printar a matriz inteira. Você está a fim de um dado dela, né? De uma linha, de uma coluna, enfim. Então aqui, ó, para printar, eu só preciso passar a matriz e é muito fácil aqui, ó, int i e int n. O printf, né? A gente não pode acessar um elemento que está fora do range, né? Então aqui, ó, vou fazer o seguinte, é um sum for, aqui no caso, né? Sum for, como o padrão a gente pode usar, vou continuar usando j, e aqui vai ser printf, né? Printf %d espaço endereço, aqui não precisa ser endereço, né? Pode ser só m e j, só que aí a gente só tem que ter mais cuidado. O m aqui tem que ser o mesmo do vetor que eu estava alocando, né? Se eu aloquei 3, aqui tem que ser 3 ou menor, né? Aí ele vai ele não vai printar um dos elementos. Quebradeira ali, você tá louco. O vizinho aqui. Tá. Outra função que a gente tem que colocar aqui é resize m, né? Que a gente quer
aumentar o tamanho dessa matriz, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, int asterisco n, beleza? E aí o que acontece? A gente tem que fazer, ó, int i, melhor, a gente tem que fazer um int n, né? Porque a gente só faz init uma vez. Depois que eu fiz init, eu não posso fazer de novo, certo? Isso aí a gente tem que se atentar em relação a isso. Então, resize n. Esse n aqui tá uma coisa interessante, é o seguinte: eu não posso eu não posso diminuir o tamanho por um seguinte motivo. Quando eu vou mostrar depois a função de clean, e aí depois eu falo disso, mas esse n aqui ele não pode ser menor que o n, tá? Não é que ele não pode, ele não deve ser menor que o n, porque senão você não vai, a gente vai retirar, né? Só que aí essa matriz ela vai continuar alocada. Então aqui, ó, o conteúdo de n, ele vai ser o que? Ele vai ser realloc. Só que esse realloc aqui, ele vai ser um realloc diferente, né? Ele vai ser um realloc para matriz, né? E aqui no caso, é só o conteúdo de n, não precisa pôr parênteses. E aqui, ó, vai ser n vezes size of int asterisco. Beleza? Tá certo. Aí, do mesmo jeito, né, isso aqui pode dar errado, né, então eu vou fazer, se não, isso aqui, eu vou sair. Beleza? Então, a gente tem a capacidade de mudar o tamanho dos vetores e mudar o tamanho da matriz. A única coisa que falta agora é a gente fazer uma função de clean, que é para limpar a matriz. Essa função aqui a gente pode inserir a matriz pura, e eu só preciso saber do número de vetores, né? Que é int n, tá? Não importa o tamanho individual de cada vetor. Eu vou fazer o seguinte: para cada vetor, eu vou limpar o vetor primeiro, e depois eu printo a matriz. Então aqui, ó, free mi. Aí depois que eu limpei esses vetores aqui, eu vou limpar a matriz. Aí você vai falar assim: para que isso? Porque se você limpar só a matriz, os vetores internos dela vão continuar alocados e aí você vai continuar ocupando memória à toa, certo? Então acho que eu já criei as funções que eu preciso, né? Então bora lá então. Eu vou iniciar a matriz init, então vou passar endereço de m, e aqui eu vou querer colocar ela inicialmente com 2 vetores. Depois eu vou escanear, scanvet, vou passar endereço de n e vou decidir que esse vai ser o vetor 0, que é o primeiro, e eu vou colocar 2 elementos nele. E depois eu vou fazer o seguinte: eu vou escanear o segundo vetor, né, que é o 1, com 3 elementos. E aí depois disso eu vou, para ver se deu tudo certo, eu vou fazer um printvet do primeiro vetor, né, que é o 0, e vou printar, eu vou printar os 2 elementos, aqui eu vou printar os 3 também. Isso aqui é mais para ver se está dando tudo certo, né? Então a passagem das duas é muito parecida, né? Aqui, ó, aqui eu vou colocar printvet, né? Printvet, beleza? Dessa forma. Depois aí entre os dois eu vou printar o barra n, né? Porque senão vai ficar printando tudo na mesma linha e eu não quero isso, né? Então, ó, printf, eu vou fazer isso aqui de novo, né? Printf aqui, aí eu venho aqui, printf. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer resize m. Então eu vou passar o endereço de m e vou mudar de 2 para 4, certo? De 2 para 4. E aí aqui o ponto que eu falei, por que você não pode mudar para menos? Se eu mudar para menos, né, o realloc, quando eu coloco um n menor do que o que estava antes, ele vai tirar o acesso que eu tinha àqueles, só que eles vão continuar alocados. Então, e aí no caso isso dá problema. Ninguém realoca para menos, beleza? Isso é muito importante ser dito. Então, resize m, endereço de m4, e depois eu vou fazer a cachorra ali. E depois eu vou fazer um print, né? Um printvet, né? Ou melhor, já que eu mudei para 4, né? Vou mudar para 3 para não dar muito trabalho para mim, né? Olha só o tanto de coisa que eu vou ter que escanear aqui. Eu vou escanear o vetor 2 e vou escanear para ele 4 elementos. Depois eu vou fazer um printf barra n de novo, né? De novo. E depois eu vou fazer um clean, certo? Um clean m na posição, ou na posição não,
ele tem, no caso, 3 vetores agora. Então, beleza, né? Vamos rodar isso aqui para ver se vai funcionar essa bodega, né? Vamos lá, né? Tomara que dê certo. Então, aqui, a primeira coisa que eu preciso escanear é o moto. Maravilha. A primeira coisa que eu estou escaneando é o scanvet do primeiro. O scanvet do primeiro, eu vou fazer o seguinte. O primeiro vetor tem 2 elementos, então eu vou escanear 1, 2. Agora é o segundo vetor que tem 3 elementos, então pode ser 4, 5, 6. Depois ele vai printar aqui o... Aí, ó, ele printou os vetores que eu coloquei por causa do printvet. E agora ele já está escaneando o vetor 2 com 4 elementos, né? O vetor que ainda não existia. Então, 6, 7, 8, 9, né? Aqui. Aí, no caso, é que eu não printei a matriz, né? Eu escaneei, depois eu dei um... Oh, caramba. Eu esqueci de printar, gente, foi mal, tá? Mas vocês viram que funcionou, né? Mas de qualquer jeito, vocês vão ver funcionando, que eu vou fazer aqui. Então, o primeiro vetor tem 2 elementos, né? Então, 2, 4. Depois, 6, 7, 8. Depois, ele está pedindo para eu printar os 4 elementos do último, né? Então, 1, 0, 1, 0. Aí, ele vai printar 1, 0, 1, 0 e acabou. Certo? Se eu quiser printar a matriz inteira, eu também posso, mas como os seus vetores podem ter tamanhos diferentes, fica meio que sem estruturas, fica impossível, fica meio que difícil, porque senão a gente não consegue, tá? Porque senão como é que a gente vai saber exatamente? Eu teria que ficar escaneando, né? Se tivesse uma outra matriz para me ajudar, ou então tivesse uma estrutura, até que varia, né? Aí quando eu for mostrar estruturas, eu mostro isso. Gente, tô aqui para fazer uma observação. Eu disse no vídeo aí que ninguém realoca para menos. É porque é o seguinte, numa matriz dessa aí, se você quiser remover um vetor, você pode limpar esse vetor. Então, se eu quiser limpar, por exemplo, a matriz tem 3 vetores, eu quero printar o segundo, basta eu ir lá no M1 e limpar ele, né, colocar ele como nulo, né, e aí eu limpo, aí depois eu falo que ele é nulo e pronto. A partir do momento eu não tenho mais aquele vetor. O que eu não posso fazer porque se eu realocar, eu não consigo tirar um elemento que está no meio, certo? Eu poderia fazer um rearranjo, eu poderia, por exemplo, passar o terceiro para o segundo e depois tirar. Mas fato é que o meu intuito hoje não era mostrar essas coisas complexas, porque é muito difícil fazer isso, né? Eu levaria muito tempo e também não era meu intuito agora, tá? Esse vídeo é mais para passar uma noção geral de como é que eu uso, né? Porque assim, cada situação é uma situação, né? Então, não quer dizer que se um dia eu tiver que criar uma matriz dinâmica, eu faria exatamente desse jeito, né? Eu poderia usar outros artifícios, né? Não existe uma estrutura de dados geral que sirva para todo caso. Eu preciso adaptar, né? Então, se eu ver que eu vou precisar tirar vetores, se eu ver que eu vou precisar trocar de lugar, eu vou implementar de um jeito que me ajude a fazer isso. Sacou? Então é só esse aviso, tá? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo e até mais, falou!